Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e aqui neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus de cada domingo, e este é o 6º domingo da Páscoa, 22 de maio de 2022. E o evangelho é João 14, 23, 29. João 14, 23, 29, quando Jesus declara: eu vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, e ele vos recordará tudo o que vos ensinei. Começamos lembrando que no Evangelho há 3 perguntas feitas por 3 discípulos de Jesus, que na verdade não são tanto só apenas 3 discípulos, mas uma indicação que se trata de toda a comunidade que se exprime através deles, uma vez que o número 3, como sabemos, indica aquilo que é completo, o todo. Essas perguntas, na verdade, são objeções desses discípulos ou discordâncias a Jesus. A primeira pergunta veio de Tomé, que havia perguntado: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Essa pergunta, Jesus responderá dizendo que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A segunda pergunta vem de Filipe, que pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Na verdade, um pedido. E Jesus vai responder a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Filipe, quem me viu, viu o Pai. A terceira pergunta é feita por Judas, não o Judas Iscariotes, mas o outro Judas, que pergunta a Jesus assim: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Quer dizer, como é que é possível isso? Como que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Na verdade, essa pergunta de Judas não é uma simples pergunta, não, né? Porque é uma tentação que ele apresenta a Jesus, porque no fundo, Judas quer que Jesus se manifeste como aquele Messias esperado pela tradição, aquele Messias que vem com poder, com exércitos glorioso para dominar a todos, inclusive os pagãos. No texto do Evangelho para este 6º domingo, então, nós temos a resposta de Jesus a essas 3 perguntas, que na verdade é uma resposta que contém um dos vértices do Evangelho de João e, ao mesmo tempo, é a formação que, se for muito bem compreendida, ela vai mudar radicalmente o relacionamento com Deus e, consequentemente, o relacionamento com as pessoas, com os outros. É por isso, então, que o texto de hoje começa com uma resposta de Jesus que diz: se alguém me ama, observará a minha palavra. E observar a palavra de Jesus significa, assim como ele mesmo, fazer da própria vida um dom de amor e um dom de serviço para os outros. Diante disso, há uma resposta de Deus quando se faz da vida um dom de amor aos outros, quando se ama e observa a palavra de Jesus. Quando Jesus afirma que o Pai o amará também quando isso acontecer, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Esta é a resposta de Deus. É importante, então, salientar aqui que, como está no imaginário das pessoas, da maioria das pessoas, essa resposta de Jesus não é uma promessa para a vida além desta vida, a vida após a nossa morte física, mas é a resposta do Pai àqueles que vão aderir a Jesus. Se alguém me ama, guardará minhas palavras. Esta é a resposta do Pai. Viremos e nele faremos a nossa morada. E não é uma promessa para depois da morte física. No entanto, no início desse evangelho, já no prólogo, o evangelista havia escrito que Deus, a palavra, o verbo, havia armado a sua tenda entre nós. Agora, então, é Jesus quem está dizendo algo extraordinário quando afirma que aqueles que o amam, portanto, aqueles que, como ele, dirigem a sua vida para o bem dos outros, sabem servir, essas pessoas
são objetos do amor do Pai. E ele e o Pai vêm a esse indivíduo e passam a morar nele, a residir com ele. É isso, na verdade, que Deus pede a cada pessoa para ser acolhido na sua vida e aí então fundir-se com esta pessoa para dilatar a sua capacidade de amar e fazer de cada indivíduo e de cada comunidade o único e verdadeiro santuário do qual se irradia o amor pleno misericordioso de Deus. Portanto, então, não há mais o templo, que para os judeus era o centro, o lugar mais santo. Não há mais um templo onde o Senhor reside, mas agora toda criatura é o templo onde Deus se manifesta. E esta declaração de Jesus tem uma importância muito grande, porque Deus, então, não é algo ou alguém externo à vida da pessoa, do ser humano. Deus não é uma entidade distante, mas Deus é íntimo do homem. E esse Deus que é íntimo do homem, que mora no profundo da pessoa que o acolhe, ele se manifesta sempre e cada vez que o homem é mais e mais humano. Quanto mais humanos nós formos, mais se manifestará esse divino de Deus. Então, ao contrário do que muitos, mesmo com a mais boa intenção religiosa, possa pensar, quanto mais o ser humano, a pessoa é humana, mais ele manifesta o divino que está nele, que mora nele. E essa afirmação de Jesus não diz apenas respeito à vida do indivíduo, mas também quer falar da passagem pela morte. Porque nós costumamos dizer, quando uma pessoa morre, que ela vai para o céu ou que voltou para a casa do Pai. É uma expressão bonita, mas precisa ser bem compreendida, porque, na verdade, quem morre não poderia ir a nenhum lugar, ao céu, porque o céu é dentro do ser humano, da pessoa, é dentro de nós. Como não poderia ir para a casa do Pai, porque nós somos esta casa onde o Pai vem e faz a sua morada. Portanto, esta é a afirmação especial, extraordinária de Jesus, que continua depois de Jesus e afirma o contrário. Então, isso tudo que dissemos acontece com quem o ama e guarda a sua palavra. E agora o contrário. Quem não me ama, não observa ou não guarda as minhas palavras, que significa que não faz da própria vida um dom de amor e de serviço para o bem dos outros. Essa pessoa não tem nada a ver com Jesus. Depois, então, Jesus continua dizendo que a palavra que vós escutais, diz aos seus discípulos, não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso é muito importante e deixa muito claro, porque as autoridades judaicas separavam Jesus de Deus. E Jesus aqui afirma o contrário, que ele é a perfeita unidade, a perfeita sintonia com o Pai. Porque juntos, ele e o Pai continuam a ação criadora ao comunicar a vida, ao restituir a vida, ao enriquecer a vida dos outros. Depois Jesus continua dizendo, isso é o que vos disse enquanto ainda estava convosco, mas o Paráclito, e o que é o Paráclito? Ou quem é o Paráclito? O Paráclito é muitas vezes traduzido como Consolador, mas esse termo não basta, porque é muito mais do que isso. Indica aquele que vem em socorro ou protetor. Portanto, essa é a ação do Espírito, que não é uma ação que vem no momento de emergência, no momento de perigo, mas uma ação que, inclusive, precede a emergência, precede o momento de perigo. Então, Jesus está convidando a sua comunidade a ter uma serenidade plena e está confirmando o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome de Jesus e que ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo não ensinará nada diferente do ensinamento, da mensagem que Jesus já veio anunciar. Esta é a garantia para a comunidade cristã, para a igreja que, tendo dentro de si o Espírito Santo, este protetor, esse ajudante, sempre poderá dar novas respostas às novas necessidades que surgirão na sociedade em todos os tempos. Esta é a garantia. É isso que significa as palavras de Jesus quando afirma que
o Espírito ensinará todas as coisas e recordará tudo o que ele mesmo disse e ensinou. E isso significa compreender e tomar plena consciência da mensagem de Jesus e sabê-la também reformulá-la de uma forma completamente nova, sem perder a sua essência, diante das novas situações que surgem na comunidade, na sociedade humana. E depois então, Jesus afirma: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, que na verdade não é apenas um desejo bonito de paz, porque ele não diz a paz esteja convosco, mas é um dom de paz porque ele diz paz para vós, que é tudo o que concorre para a plenitude de vida. E depois afirma: mas esta paz que eu estou dando, não a dou como o mundo a dá. A paz, é bom lembrar, era a saudação que os judeus faziam no momento da despedida também. Mas para Jesus, agora não é um adeus, é uma presença ainda mais intensa, e é por isso que ele disse que dava essa paz não como o mundo a dá, porque ele não está se despedindo. Jesus continua com muita ternura afirmando: não se perturbe o vosso coração, ou não tenhais medo em vosso coração, que é a mesma coisa. Porque, na verdade, Jesus não quer que haja temor no coração dos seus discípulos, mas apenas amor. E por isso, então, completa: ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. E ainda, se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, e o Pai é maior do que eu. Mas aqui é preciso prestar atenção, porque Jesus não está pensando apenas nos sofrimentos que os discípulos podem ter, quando diz não se perturbe, não tenham medo, né? Possam enfrentar, mas está pensando apenas no bem deles. Mas por que Jesus disse então que se eles o amassem, se alegrariam porque ele vai para o Pai? É porque, na verdade, na plena dimensão divina, com o Pai, a ação de Jesus será ainda mais incisiva, mais intensa junto com os seus. E porque ao ir para o Pai, Jesus não só não se separa dos seus, não está mais diante dos olhos, não estará mais diante dos olhos, mas estará dentro. Mas ainda mais torna mais intensa essa presença. Porque quando disse há pouco, eu e o Pai viremos e fazemos morada nele, Jesus estava indicando, na verdade, que ir ao Pai não significa distanciar-se, mas significa uma presença no próprio indivíduo que se manifestará através das suas ações, das suas atitudes na vida dele. Jesus então conclui afirmando que eu vos disse isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Isso apresentando, na verdade, um desafio aos discípulos, porque ele será condenado como um maldito, um condenado de Deus. É por isso que agora, então, ele pede aos discípulos para acreditarem, aliás, decidirem acreditar em quem vão crer, ou nos sumos sacerdotes, nas autoridades judaicas, ou acreditarem, crerem nele. É por isso que agora ele pede aos discípulos para decidirem em quem crer. A verdade é que, se os discípulos de ontem e de hoje crerem em Jesus, não acreditarão mais no sumo sacerdote, naquelas autoridades religiosas que transmitiam um Deus cujas pessoas não tinham condições de acessar. O Deus de Jesus, não. Se crerem em Jesus, não acreditarão na instituição religiosa, em tudo o que ela representa. Bem diferente, essa instituição que vai, inclusive, matar Jesus. Essas instituições religiosas da época que condenaram Jesus, o Filho de Deus, à morte. Que nós possamos receber, abrir o coração a essa palavra, acolher essa ternura de Jesus que promete que não nos abandonará. Desde já agradeço se você puder compartilhar e se inscrever aqui nesse canal, que nos ajudará muito. Um grande abraço.